Vocês sabem que isso tudo, né, ele recebeu em Mateus 17, vocês sabem disso, né? Mateus 17, vamos dar uma olhadinha rápida, né? Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, em particular, a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei três tendas, uma será tua, outra será para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Vocês entenderam? Então não é ouvir qualquer palavra. Não é qualquer palavra que vai trazer a fé objetiva para dentro da sua fé subjetiva. A palavra tem que vir do maestro. A palavra tem que vir do comandante. E quem comanda esse universo. Então Deus quer restaurar o comando por meio da sua palavra. Então você tem que saber de quem você está ouvindo. Então é isso que Pedro estava querendo dizer para vocês. E nós somos chamados, eu e Tiago e João, nós somos chamados em particular a um alto monte para ver essa glória. Tivemos esse privilégio de testemunhar, né, com os nossos olhos que nosso Senhor Jesus, ele, né, mostrou para nós a sua glória. E Deus Pai, né, confirmou essa glória, lhe dando a honra, lhe dando a sua voz, tá? Então, irmãos, tudo isso é para mostrar, ó Senhor Jesus, para mostrar que quão sério é ser alguém que fala a presente verdade. Ele tem que ter respaldo de Deus, ele tem que ter todo um histórico para os irmãos que conhecem quem é, e ele não é um aventureiro. Não é um aventureiro, tá? Como, né? Ó Senhor Jesus, eu vou tentar. Então, a transfiguração do Senhor foi considerada por Pedro uma figura da sua segunda vinda, que será em glória e em poder. Por isso que ele escreveu assim, não é isso? Pois ele, né, ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte mensagem: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Tá? Então, Pedro, diante da majestade do Senhor, ele passou a falar palavras sem sentido. Senhor, eu vou construir 3 tendas, uma para ti, eu não esqueci de ti não, uma para ti, uma para Moisés, que eu sempre quis ver, ele apareceu, que coisa maravilhosa, olha Moisés aqui, né? E apareceu Elias também, e uma será para ti, Jesus, que eu te amo muito, mas também vou fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Aí, quem veio interromper essa fala sem sentido, né? É a nuvem interrompeu essa fala sem sentido, e vem uma voz que diz: Este é o meu filho amado, né, em quem me comprazo, a ele só ouvi. Tá? Então, irmãos, o falar não tem que vir de outro. Tem um só maestro, tem uma só regência, um só, né, quem dita o ritmo, quem rege a orquestra. Por isso, irmãos, a palavra tem que vir de um só, que é a voz do Senhor. Tá? E, ó Senhor Jesus, então, assim como, irmão, essa glória é o mesmo quando Deus,
em Êxodo capítulo 40, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, né? Glória, Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor cobriu aquele lugar, irmão, indica, né, essa glória que veio da parte de Deus, confirmando que esse de fato é meu filho, né, meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Então Pedro testifica para os seus receptores da carta que ele, juntamente com Tiago e João, ele ouviu essa voz, tá? E temos assim, versículo 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Aqui eu preciso explicar uma coisa. Temos assim, aqui, né, em grego tem uma conjunção e, que foi substituído por assim, tá? Então, a conjunção e, segundo, né, eu vou, versículo 19, começa com a conjunção e, eu vou, numa nota da versão Restauração, explica que o versículo 19 inicia com a conjunção e, que em grego é kai, que indica que além da verdade da transfiguração do Senhor, abordada nos versículos anteriores como inoculação contra as fábulas supersticiosas, a verdade da palavra profética é usada como uma confirmação mais segura. Você precisa de segurança para saber qual a palavra vem de Deus. Né? Qual é a procedência de uma palavra que você está ouvindo? Você precisa estar seguro, não precisa? Se a gente gastar a vida inteira ouvindo uma palavra que não é de Deus, não vem de Deus, apesar de uma palavra bonita, ela não vai produzir a obra de Deus. Ela não vai produzir tudo isso que Pedro descreve nos versículos anteriores, né? E muito menos nos levar à plena filiação. Então, nós precisamos estar claros, ter segurança. Então, daí para frente, ele vai falar sobre a palavra profética. Então, alguns estão me questionando, quando eu uso a palavra profética, eles dizem que essa palavra profética, ele está dizendo a respeito a essa experiência única que Pedro, Tiago e João tiveram, né? Então, eles estavam confirmando essa experiência que viram o Senhor no Monte da Transfiguração e como a palavra profética. Mas essa conjunção e é para mostrar, irmãos, que tudo o Senhor ele vai continuar conduzindo a sua igreja por meio da palavra profética. Não foi só essa experiência do Monte da Transfiguração. O Senhor continua conduzindo a sua igreja pela palavra profética. E Pedro acho que é o único lugar, deixa tão claro, que a palavra profética, irmãos, se você atendê-la, você vai ver uma luz. Porque nós vivemos, irmãos, na noite das trevas. Estamos aguardando o surgimento do dia. Por isso, irmão, nós recebemos uma indicação em 2020, com a palavra de Salmo 110, versículo 3, de que a aurora se iniciou. Porque nós estamos aguardando amanhã, estamos aguardando o dia acontecer. Então nós estamos no meio da escuridão da noite. E na escuridão da noite, irmãos, você precisa de qualquer pontinho de luz, você consegue e te dar uma direção, ou não? Irmãos, eu já
eu já vivi no sítio. Irmão Dong teve granja. Irmãos, eu ia para a escola, às vezes chegava tarde e de noite em casa, e tinha uma estrada de terra que eu tinha que caminhar. O ônibus me deixava na estrada principal, eu tinha que caminhar quase 3 quilômetros. Irmãos, tinha noites que tinha lua, a luz da lua, tinha noites estreladas, mas tinha noites também totalmente escuras, que eu não via um palmo em frente do meu nariz. Então, você já andou num breu, não? Já? Uma vez também no meu prédio, apartamento, eu desci até a garagem e acabou a luz. A minha garagem é totalmente sem janelas, né? No subsolo. Vamos dizer, um breu total. Eu não consigo enxergar nem uma polegada diante do meu nariz. E você fica totalmente perdido. Você julga, vou andar num caminho reto. Mas quando vem a luz, você vê que você não caminha para cá, você foi para lá. Por quê? Porque você perde totalmente a noção de direção. Então, nós estamos no meio de uma noite escura. Você imagina se nós não tivermos uma luz. Se nós passarmos a ouvir uma palavra que não indica a direção certa. A outra palavra ali também não indica a luz certa. Mas nós ficaremos perdidos aqui, nós vamos ficar tropeçando a todo tempo. Mas, irmãos, graças a Deus, nós temos a palavra profética. Essa palavra profética é como uma candeia que brilha. Ainda bem, irmãos, que essa palavra é candeia que brilha numa noite escura, né? Que uma noite em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã, da alva, nasça em vosso coração. Então nós, graças a Deus, de um lado nós aguardamos a volta do Senhor. Ou eu quero fazer parte do filho varão, se ele retardar a sua vinda, eu partir para o Senhor, ou se eu ficar vivo na sua vinda, eu quero fazer parte dos 144 mil. Então, eu quero ficar aguardando a volta do Senhor, o amanhecer. Então, enquanto eu aguardo o amanhecer, eu preciso de direção. Eu preciso caminhar na direção certa, fazendo a vontade de Deus. E quem me dá a direção certa, quem me dá segurança, irmãos, é a palavra profética. E a palavra profética vai me levar em direção à vinda do Senhor. Qualquer outra palavra não me leva em direção. A estrela da alva surgir em meu coração. Mas a palavra profética, não só hoje, na escuridão, me dá direção, vai me levar até que a estrela da alva nasça no meu coração, na vinda do Senhor. Por isso, irmão, que segurança isso nos traz, tá?